todos muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do meu canal, ao qual Deus colocou esse projeto no meu coração, que é uma série, né? O nome Vivendo um Processo com um Propósito. E hoje é o meu primeiro episódio. Antes de nós dar início, eu quero pedir para você deixar o seu like, que é muito importante aqui pra gente. Se inscrever aqui, como é o começo de um canal, então às vezes é um pouquinho difícil a gente construir. Então eu quero pedir para você, né, se inscrever aqui, ativar o seu sininho, para você ficar por dentro de todos os episódios. Essa série ao qual Deus colocou no meu coração é uma série com 10 episódios dentro desse título. Então eu quero poder ajudar vocês com esses vídeos, né, aí de motivação para o seu dia a dia, para o seu dia mal, para o processo que você está passando sem entender. Então, uma forma de você me ajudar a retribuir isso é deixando seu like. Eu só estou, pedindo para você ajudar o crescimento aqui com o canal, compartilhar esse vídeo aí com uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem de Deus. Amém? Vamos para a mensagem. A série Vivendo um Processo com um Propósito, muitas vezes a gente não entende tudo o que acontece na nossa vida, e quando Deus fez eu passar por um processo, Ele fez eu olhar, fez me ensinar. Hoje eu estou aqui podendo falar para vocês porque tudo que eu passei foi um propósito. Eu chegar até aqui foi um propósito. Eu poder vir falar com vocês e compartilhar nesses próximos episódios é um propósito de Deus. Então, quando Deus colocou no meu coração essa série, foi com um propósito, como eu já falei, né? Então, eu quero poder ajudar. E hoje, na mensagem, o título será Buscando o Sentido do Meu Processo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e não conseguimos entender tudo o que está acontecendo. A dor, muitas vezes, ela nos sufoca, ela nos prende, ela tira a nossa capacidade de conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, almeja tanto. E às vezes até fizemos planos em nossos corações e às vezes não concretiza esses planos e a gente se frustra. E às vezes caminhamos e continuamos se frustrando e a gente fala para Deus qual é o propósito de tudo isso. Esse processo está tão dolorido, mas eu quero entender. Então nesse vídeo eu quero poder ajudar vocês a entender esse processo que vocês estão passando. E nesse título, como eu falei, Buscando o Sentido do Propósito, a de hoje, ao qual Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em Provérbios 16:9, que vai falar assim na Bíblia: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Durante a nossa caminhada, queremos fazer com tudo planejado conforme a gente quer. Nós, seres humanos, geralmente quando começa o ano, a gente quer traçar os nossos objetivos para aquele começo de ano. E ali, muitas vezes, a gente esquece de colocar Deus. E quando não colocamos Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa caminhada, muitas coisas começam a se frustrar, muitas coisas começam a dar errado. E aí a gente começa a se questionar, olhar para trás e falar: Deus, eu não estou conseguindo, está tão difícil. E ali você começa a ver que não faz mais sentido tudo que você está passando e você fala: Deus, eu só quero entender esse processo. Por que eu estou passando isso? E muitas vezes a gente passa um processo por permissão de Deus. Nem tudo na nossa vida é simplesmente porque tem que acontecer. Não, acontece porque temos e Deus permite aquele propósito, porque a gente tem que passar pelo processo para que se cumpra o propósito. Então, tudo o que a gente deseja nem sempre é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Tudo o que almejamos, às vezes não é a vontade de Deus. E quando não é a vontade de Deus, não vai dar certo. Quando não é a vontade de Deus, não vai prosperar. Quando não é a vontade de Deus, aquilo que você acha que vai dar certo, ele simplesmente não flui. E aí você olha, você se frustra, você se entristece, você começa a olhar e falar que simplesmente olhar para o teu passado e fala: mas não deu certo lá, não deu certo aqui e não deu certo ali. Isso gera uma dor, isso gera um questionamento a Deus. E a gente fica se perguntando: Deus, mas até aqui, até agora, tudo isso aconteceu. E ali a nossa fé, ela começa a enfraquecer.
Porque no meio da dor, no meio dos questionamentos, a gente acaba desacreditando que pode ser possível conseguir. Então, quando colocamos os nossos caminhos direcionados a Deus, mesmo passando pelo processo, o propósito vai se cumprir. Mesmo sendo dolorido, o propósito vai se cumprir. Porque quando falamos, Deus, aqui eu entrego o meu caminho a Ti, não é mais o teu caminho, e sim aquilo que Deus vai direcionar para a tua vida. E ali a gente quer buscar o sentido de tudo, né? Aí você começa, como eu já falei, olhar lá no teu passado. E você começa a ver todas as coisas que deu errado. E parece que quando está dando errado, você começa a buscar mais coisas que já tinham dado errado. E você parece que começa a juntar tudo. E aí você chega para Deus e pergunta, Senhor, eu preciso que o Senhor se esclareça. E Deus simplesmente está falando aqui em Provérbios 16, 9, o coração do homem considerar o seu caminho, mas o Senhor nos dirige os seus passos. Então no nosso coração planejamos, no nosso coração buscamos fazer com que as coisas concretizem conforme a gente quer. Mas Deus, conforme a sua vontade, conforme os passos que Deus quer que a gente dê, aquilo se concretizará. E se for da vontade dele, se for a mesma vontade nossa como a dele estiver compactuada, vai dar certo. Mas simplesmente se a minha vontade não for a vontade de Deus, porque aí a gente começa a questionar as coisas à nossa volta, porque simplesmente começamos a olhar ao nosso redor, o cenário ao redor. E aí você começa a olhar o teu cenário ao redor e simplesmente não busca mais sentido em nada. E como eu falei, a tua fé enfraquece. E nessa parte que enfraquece, você desacredita. E no final, quando Deus fala com você, que você precisa entregar os seus caminhos a eles para que os teus sonhos se concretizem. Para se concretizar os sonhos, precisa haver uma entrega. E nessa entrega precisa ser de corpo e alma e espírito. Deus não aceita simplesmente, ó Deus, cuide dos meus sonhos, que o resto eu vou tomar conta. Não. Deus quer que você dê os sonhos, famílias, tudo aquilo que você tem. Não é simplesmente os sonhos, porque a gente gosta tanto de coisas boas, a gente só quer a parte boa de Deus. A gente só quer que Deus cuide daquilo que prospere a nossa vida. Mas Deus, Ele quer cuidar também da nossa ferida, da nossa dor, do nosso momento difícil, dos nossos questionamentos, né? Dos nossos passos. Então precisa haver uma entrega totalmente para que se concretize. E aí você começa a olhar para o teu processo com os olhos um pouquinho diferentes. Por quê? Poxa, se eu preciso entregar os meus caminhos, porque aquilo que eu planejo no meu coração às vezes não é o que Deus planeja. Então eu preciso entender que o que Deus planeja no coração dele é perfeito para mim. Porque Deus é perfeito e tudo que Ele planeja é perfeito, nunca foi ao contrário disso, nunca. Então sempre vai ser, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente às vezes buscando uma compreensão, às vezes a gente não entende, mas temos a nossa referência que é a palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente encontra inúmeras passagens ao qual nos faz olhar para o nosso processo com os olhos diferentes. E é nesse vídeo que eu quero poder vir aqui falar para você olhar com os olhos diferentes. E nesse momento eu quero que você olhe para o teu processo com um olhar diferente. Eu quero que você restaure a sua fé. Eu quero que você olhe e fale, Deus, eu estou entendendo, é só um processo que precisa eu fazer, é um processo que eu preciso passar. E para que esse processo, Deus, eu preciso entregar também a Ti tudo nas Tuas mãos, para que haja as bênçãos de Deus, precisa ter entrega. Então, Senhor, eu quero aqui poder olhar esse processo com outros olhos. Eu quero, Senhor, poder caminhar, eu quero as minhas forças retomadas, porque no meio desse processo a gente não entende mais nada, simplesmente tudo ao nosso redor fica sem sentido. E a gente quer entender tudo, mas nem sempre a gente precisa entender tudo, a gente simplesmente tem que viver o processo. Não queira acelerar aquilo que Deus está permitindo na tua vida para que você entenda que você precisa planejar os teus sonhos de acordo com aquilo que Deus tem para a tua vida. Não existe eu planejar um sonho e Deus outro.
Não existe eu caminhar pelo um lado e Deus pelo outro. Os dois têm que estar juntos, temos que estar unidos, juntos, em um só espírito. Não tem como eu, Lana, pegar e falar: Deus, eu vou pregar, mas ao mesmo tempo eu vou estar no mundo. Não existe. De uma fonte não jorram duas águas. Então você precisa conciliar os seus sonhos junto com Deus, com os seus projetos, com a sua obra, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa conciliar com as vontades de Deus sobre a tua vida e colocar na mão dele tudo aquilo que deseja o teu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo aquilo que você entrega ao Senhor, que você pedindo segundo a sua fé, aquilo que você acredita, que você entrega segundo a vontade de Deus para a sua vida, então ele realizará. Só que para ele realizar na tua vida, ele precisa entender se aquilo que ele vai te entregar vai ser bom para você. Porque nem tudo que planejamos é bom para nós. O que é bom para nós é a vontade de Deus. E no meio da minha caminhada, eu sempre falo assim para Deus, mesmo eu não entendendo a tua vontade hoje, porque eu sei que para mim hoje às vezes pode não fazer sentido, Deus, a tua vontade, mas amanhã ela trará um sentido e no meu futuro. E o que importa para Deus é o teu amanhã e o teu futuro. Porque às vezes se eu hoje falasse, eu vou tomar essa decisão porque vai ser boa para mim hoje. Mas Deus não pensa só no hoje, Deus pensa no amanhã e no futuro. E é isso que Ele quer que você entenda, que você entregando os seus caminhos e planejando no seu coração, aquilo tem que ser conciliado. Então, para que Deus venha realizar tudo aquilo que você deseja no teu coração. E essa mensagem é o qual eu quero deixar para o coração de vocês neste vídeo. Ajude aí uma pessoa que precisa ouvir, que precisa enxergar o seu processo, ela precisa olhar com os olhos diferentes e entender que tudo que está acontecendo na vida dela não é em vão, que os seus sonhos não são sonhos frustrados, só precisam estar nas mãos de Deus e precisam ser planejados com o coração de Deus e não com o nosso. Então envie essa mensagem para alguém que precise ouvir isso e entender a sua caminhada com Deus. Compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a crescer, peça para a tua família, para os teus amigos se inscrever, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E esse é o nosso primeiro episódio aqui, teremos mais 9 episódios, né? Então, ativa o sininho aqui, se inscreve e ativa o sininho para você receber todos os nossos episódios. E cada episódio terá um título diferente. Com esse título, tenho certeza que através dessas mensagens, Deus vai falar no teu coração. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.